Brasil, você viu ontem aqui em Breaking News no 360 o anúncio de que a embaixadora brasileira havia tido seu visto negado, retirado pelos Estados Unidos. O Senado americano pode votar amanhã o nome que foi indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para assumir a embaixada do país aqui no Brasil, um cargo que está vago desde que Trump voltou à Casa Branca. Se for aprovado, Daniel Pérez ainda precisaria receber o aval do governo brasileiro, uma praxe na diplomacia. Mas quem vem explicar tudo para nós é a correspondente da CNN em Nova York, Priscila Yazbek, já na tela. Priscila, boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri, boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Essa é uma apuração do nosso editor, Léo Lopes, que conversou com uma fonte republicana a par do assunto. E o que essa fonte relatou é que amanhã está prevista uma votação em bloco de alguns nomes indicados para cargos ligados ao Departamento de Estado e Daniel Pérez estaria entre eles. Então vai acontecer uma votação processual na tarde dessa quarta-feira para definir esse cronograma e existe a possibilidade, então, de esse bloco ir à votação para que seja aprovado, então, o nome de Daniel Pérez dentro do Senado americano. Só para a gente trazer quais são as desse processo, já que já houve uma sabatina em que Daniel Pérez participou no Senado americano, mas foi uma sabatina dentro do Comitê de Relações Exteriores. Isso aconteceu no dia 16 de julho. No dia 22 de julho, o nome dele foi aprovado, então, por esse comitê. E assim como acontece também nos procedimentos de votação no Brasil, depois que há uma votação numa comissão, o nome segue para uma votação maior em plenário e é o que está previsto para acontecer nessa quinta-feira, que é a votação final de confirmação em que o Senado aprova ou rejeita esses nomes indicados, além também de Daniel Pérez. O que o Léo apurou é que outros nomes, como por exemplo embaixadores para o Camboja e para a Gâmbia, também estariam entre esses nomes que foram indicados. E há uma importância disso acontecer e também há um apontamento que é feito por fontes do Itamaraty de que esse processo ele não está acontecendo na ordem que normalmente acontece dentro da diplomacia, segundo a Convenção de Viena de 1961, que é uma convenção que rege as relações diplomáticas. Normalmente, o que acontece, a prática ou a praxe diplomática, é que o país indicado faça uma consulta reservada com o país para o qual o embaixador está sendo indicado, ou seja, os Estados Unidos fariam uma consulta reservada sobre o agreement, ou seja, sobre a aprovação do nome de Daniel Pérez antes que isso fosse divulgado, mas no caso do governo americano, já no dia 1º de junho, eles falaram que esse seria o nome indicado para a Embaixada Americana em Brasília. Então, o que alguns diplomatas me relataram é que há uma percepção dentro do Itamaraty que os Estados Unidos não respeitaram a ordem desses fatores ao fazer a divulgação do nome de Daniel Pérez antes que houvesse uma anuência de forma reservada por parte do governo brasileiro. E aí há uma guerra de narrativas, porque o governo brasileiro diz, então, que por causa disso o governo americano não seguiu as regras previstas na Convenção de Viena, e no caso dos Estados Unidos o que eles dizem é que o governo brasileiro é que dificultou o processo. Foram exatamente essas palavras usadas por um integrante do Departamento de Estado quando eu questionei a revogação do visto de Maria Luísa Viotti. Ele disse isso, que o Brasil dificultou o processo, que foram dadas todas as oportunidades para que o governo brasileiro fizesse a coisa certa, foi o que disse esse funcionário do Departamento de Estado, e por causa tomaram a decisão, então, de revogar o visto de Maria Luísa Viotti, justamente e justificando que isso aconteceu porque o Brasil estava demorando e está demorando para conceder o agreement a Daniel Pérez, que inclusive é um deputado da Flórida e que é muito próximo ao secretário de Estado Marco Rubio. Lembrando que existe ali uma ala ideológica dentro do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que tem um contato, inclusive, com aliados de Flávio Bolsonaro, de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e que tem influenciado muitas dessas decisões que acontecem no âmbito do Departamento de Estado. Então, mais um episódio dessa crise se instala com a revogação desse visto de Maria
Maria Luísa Viotti. E aí, só para finalizar, Yuri e Débora, para devolver para vocês, o que algumas fontes diplomáticas me falaram também é que essa é uma situação inédita, muito delicada, porque tanto o governo americano quanto o governo brasileiro falam que não foi uma declaração de persona não grata, quando o embaixador tem que deixar o país e parar de exercer as funções diplomáticas. Ela teve o visto cancelado, então, em tese, ela pode continuar aqui no país, só que se ela sair do país, ela não pode voltar. Então, isso traz ali, na prática, uma situação em que a sua função diplomática fica comprometida, porque algumas das suas funções, viagens, por exemplo, não podem acontecer nesse status e nesse limbo diplomático em que Maria Luísa Viotti se encontra nesse momento. Eu volto com vocês. Obrigada, Priscila Yazbek, contando para a gente um pouco dessa crise sem precedentes, né? Essa decisão muito séria, muito significativa dos Estados Unidos. Obrigada, Priscila, falando conosco ao vivo de Nova York. E o presidente Lula, ele comentou essa história e classificou como irresponsável a revogação do visto da embaixadora brasileira lá em Washington, a Maria Luísa Viotti. A fala do presidente Lula foi dada em entrevista ao canal Meteoro Brasil. Vamos ver então o que disse o presidente. Nós tomamos atitude, ele então tomará a atitude de caçar o visto da nossa embaixadora. Se ela sair para cá, ela vai ter que tirar visto outra vez. Ele tomou essa atitude que eu acho uma atitude, sabe, irresponsável, impensada, né? Para um país que tem 203 anos de diplomacia, de relação diplomática, é desnecessário. Nós continuamos a falar dessa escalada de tensões entre Brasil e Estados Unidos. A decisão do governo americano de revogar o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, é o capítulo mais recente desta crise diplomática. E a Thaisa Medeiros vem conosco ao vivo de Brasília para nos lembrar o histórico dessas tensões, Thaisa, que encontra esse ápice por hora com essa situação do visto revogado da embaixadora brasileira. Muito boa tarde, Thaisa. Ótima tarde, Yuri, a você e a todos. Vamos relembrar, então, esse passado recente da crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. O mais novo capítulo, é claro, é essa revogação do visto da embaixadora Maria Luísa Viotti, embaixadora que fica baseada nos Estados Unidos, representando o Brasil, e que teve esse visto revogado depois de uma série de questões, né? O motivo que é alegado pela Casa Branca é justamente a demora e as negativas na concessão de vistos a funcionários e diplomatas dos Estados Unidos que viriam trabalhar no Brasil. O mais recente foi 2 funcionários que viriam visitar o Brasil e que tiveram esses vistos negados, esses vistos de trabalho. O Ministério das Relações Exteriores alegou justamente que esse visto foi negado porque eles estariam questionando a lisura do processo eleitoral brasileiro nessa visita, e esse teria sido o motivo. Segundo as fontes da Casa Branca, então, a decisão também vem caracterizada como um movimento de reciprocidade, porque o Brasil também ainda não autorizou, né, não concedeu o consentimento oficial ao novo embaixador dos Estados Unidos do Brasil, Daniel Pérez, que é o agremã, né? O agremã é esse consentimento que deve ser feito, deve ser concedido pelo país onde o embaixador irá trabalhar. E esse consentimento ainda não foi feito, mas não há um prazo formal para que isso aconteça. Então, os Estados Unidos acreditaram que houve uma demora por parte do Brasil e, por isso, também revogaram o visto da embaixadora brasileira nos Estados Unidos, Maria Luísa Viotti. A condição é que ela só vai voltar a ter o visto quando Daniel Pérez também puder ter o seu visto de trabalho. Essa foi a condição dada pelo Departamento de Estado. Diante de todas essas questões, o Palácio do Planalto divulgou uma nota de posicionamento repudiando a decisão de revogar o visto da embaixadora. A gente pode ver na tela, então, o que disse o governo brasileiro. O processo de concessão do agremã é confidencial e o nome designado só deveria vir a público depois de concedida a anuência, conforme estipula o artigo 4 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. No comunicado também, a presidência afirmou que as justificativas que foram apresentadas pelos Estados Unidos para a revogação do documento são falsas e que fica óbvio também o interesse descabido de interferir na próxima eleição para a presidência. A decisão de hoje não é um fato isolado, faz parte de uma escalada deliberada de medidas hostis ao Brasil, motivadas por razões ideológicas
diplomáticas incompatíveis com uma parceria bilateral que sempre foi pautada pelo respeito mútuo. Sobre a concessão do agremã também, a presidência diz que o Brasil segue estritamente o direito internacional, que não há regra na Convenção de Viena que estipule o prazo para a concessão do agremã. Então, o pedido norte-americano ainda se encontra em análise. Esse é mais um capítulo, então, dessa crise que já vem escalando há alguns meses. A gente teve também, no ano passado, a aplicação da Lei Magnitsky contra os ministros do STF, principalmente aí o ministro Alexandre de Moraes, por suas práticas, né, que eram criticadas pelos Estados Unidos, principalmente na condução do julgamento da trama golpista. Então, diante disso, também houve essa penalização, né, do ministro, também houve a questão do tarifaço. A gente viveu isso em julho do ano passado, vivemos agora também com o adicional de 25% sobre alguns produtos tarifados do Brasil. Então, é uma crise que já vem caminhando e que agora escala também para essa revogação do visto da embaixadora. Esse é o posicionamento, então, do Palácio do Planalto. Volto com vocês. Obrigada, Thaisa Medeiros, falando conosco ao vivo aqui de Brasília. Deixa eu chamar o Pedro Venceslau agora, porque o Pedro conversou com o ex-chanceler do Brasil, o Aloysio Nunes, sobre a revogação que os Estados Unidos fizeram desse visto da embaixadora do Brasil lá em Washington. Pedro, muito boa tarde para você. Eu acho que é importante você trazer trechos dessa conversa para as pessoas entenderem a magnitude do significado desse gesto americano, esse gesto diplomático americano, que a gente sabe que, diplomaticamente falando, qualquer sussurro é um berro, na verdade. E esse já partiu do berro mesmo, né? Exatamente. O chanceler Aloysio Nunes estava me explicando justamente isso, que a Jean Jacques estava contando para a gente, que a leitura reservada feita pelos diplomatas. Na verdade, a primeira quebra de protocolo, a primeira descortesia foi do governo norte-americano, da diplomacia norte-americana, por não respeitar a Convenção de Viena, porque não se anuncia o embaixador de um país antes de fazer as consultas privadas, as consultas reservadas. O governo do país ele pode não aceitar aquele embaixador. Então, o nome indicado pela diplomacia, quando ele é comunicado em caráter reservado para o país que vai recebê-lo, ele passa ali por uma pesquisa, ele é avaliado e geralmente ele é aceito. Como os Estados Unidos preferiu anunciar publicamente esse nome, antes mesmo que ele fosse submetido ao Senado nos Estados Unidos, foi então praticamente uma provocação dos Estados Unidos. E é isso sem falar no perfil do embaixador que foi escolhido, o embaixador com alinhamento total com aquela ala mais radical da Casa Branca, que viria para o Brasil, ou virá para o Brasil, num período eleitoral onde há uma grande desconfiança do governo brasileiro de uma interferência dos Estados Unidos. Aloysio Nunes também disse que o Brasil está sob ataque em duas frentes diplomáticas diferentes. Primeiro, essa dos Estados Unidos e também por conta dessa ofensiva, dessa escalada do presidente argentino Javier Milei. Ele disse ainda que na leitura dele, Aloysio Nunes Ferreira, que comandou a chancelaria no governo de Michel Temer, há um alinhamento entre Trump e Milei, que estão fazendo esse movimento de certa forma, coordenada, junto com a direita internacional ou com a ultradireita internacional, para prejudicar o presidente Lula e facilitar a vida da candidatura de Flávio Bolsonaro.